Graça e paz, meus amados irmãos, povo salvo pela graça de Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Depois, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 1, a continuação, diz assim, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Glórias ao nosso Deus, louvado e exaltado seja nosso Senhor. Meus amados irmãos, que esta palavra gere salvação na tua vida, no nome de Jesus. Meus amados, graça. Muitos falam de graça, mas nem todos compreendem a graça de Jesus. Alguns, até mesmo devido à sua simplicidade, simplicidade da graça, não das pessoas. Eu me lembro que quando me converti, vivi aquela fase de grande empolgação, do primeiro amor, como todos nós vivemos. A descoberta de um mundo novo, até então desconhecido. Mas depois de um tempo, comecei a achar a vida meio monótona, a vida meio desbotada. E então confesso que me decepcionei um pouco com o Evangelho. E eu me dizia, Senhor, não pode ser apenas isso. Jugo, prisão, proibições, jejuns, vigílias, subida aos montes, batismo nas águas. E glórias ao nosso Deus, que me revelou que não era só isso mesmo. Na verdade, que não era isso mesmo. Ocorre que eu estava, meus amados, vivendo a lei de Moisés. Porque assim eu havia sido ensinado. E nem eu sabia. Até que, orando a Deus, ele me ouviu e me conduziu a uma outra congregação, onde eu descobri o lado bom do Evangelho. A grande verdade de Deus. A graça do nosso Senhor Jesus, o verdadeiro Evangelho. Existem pessoas, meus amados, que até os dias de hoje duvidam da existência da graça. E até zombam quando nos referimos a ela. E vivem de forma limitada, presas aos rudimentos da lei, porque nunca compreenderam, sequer leram a Bíblia na sua íntegra. Hoje em dia, estima-se, meus irmãos, que exista só no Brasil mais de 40 milhões de pessoas desviadas do Evangelho. Basicamente porque não aguentam a opressão, o jugo, as proibições e simplesmente desistiram do Evangelho, deixando de conhecer e viver as verdades de Jesus. Uma dessas verdades, meus irmãos, é que a lei morreu junto com Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou, não ressuscitou com a lei de novo. Ele trouxe a sua graça, o Evangelho da graça de Jesus. Qual a vantagem de seguir, meus irmãos, uma lei que não existe mais, que foi suspensa? Qual seria o interesse? Não há vantagem alguma. Pode ser até mesmo que você diga, meu irmão, não faz bem, mas também não faz mal. Mas na realidade não é bem assim. Quando uma lei é revogada, automaticamente outra entra em vigor, se não for uma terra sem lei. Se a lei foi mudada ou mesmo atualizada,
o fato de seguir cumprindo com o regime anterior implica automaticamente, meus irmãos, em descumprir com o novo regime. Quando se muda o sacerdócio, se muda também a lei. O nosso sumo sacerdote era Moisés, mas vindo Jesus e cumprindo com a sua missão, assumiu o sacerdócio, nosso sacerdócio. Hoje, Jesus é o nosso sumo sacerdote. E a nossa lei é o evangelho da sua graça, que se sobrepôs à lei de Moisés. Livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 11, a palavra diz assim: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia, logo, de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Meus irmãos, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quem não compreende essa realidade pode até mesmo ter zelo de Deus, mas não tem o entendimento de que a lei de Moisés, um evangelho provisório, criado para apontar para o sacrifício de Jesus, se terminou com a morte dele. A lei nos serviu de aio para nos conduzir, meus irmãos, a Jesus Cristo. E até que ele viesse, estávamos debaixo da lei, servos das concupiscências do pecado. Mas agora, pela nossa fé em Jesus, somos filhos de Deus e descendentes e herdeiros das promessas de Abraão, e não mais servos. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 23, a palavra diz: mas antes que a lei viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, não estamos mais debaixo de aio. Porque todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Depois no livro de João, capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei, meus irmãos, foi dada por Moisés. Porém, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a lei era mentira? Será que Deus errou? De forma alguma. A lei era um regime criado por Deus para nos apontar os nossos pecados e ressaltar a nossa necessidade de Jesus, para nos conduzir a Ele. E tampouco Deus errou quando nos impôs a lei. Quem errou fomos nós, no cumprimento da lei. Cuidado, irmão. Os que ainda seguem a lei de Moisés estão vivendo pela carne. E dessa forma não podem agradar a Deus, pois continuam errando. Mas os que vivem pela graça, pela fé em Jesus, vivem pelo Espírito. E pela sua fé serão salvos. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, a palavra diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meus amados irmãos, viver pela graça é estar debaixo do sacerdócio de Jesus. Ele viveu como um de nós e compreende todas as nossas fraquezas e dificuldades. É preciso confiar nele, viver pela fé no seu amor, na certeza de que ele está sempre presente para nos ajudar quando necessitamos. A nossa fé não falha. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus nunca falha. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, a palavra diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Viver pela lei de Moisés, meus amados, é seguir o judaísmo, enquanto que viver pela graça de Jesus é desfrutar a plenitude do cristianismo. Muitas pessoas se enganam vivendo no judaísmo e outras misturando o judaísmo com o cristianismo, o que não agrada a Deus. Essa é uma questão, meus irmãos, que foi gerada há 2000 anos atrás, mas que atravessa os séculos e os milênios e chega até o dia de hoje gerando discussões e debates sobre o que já está definido desde aquela época. Até mesmo os discípulos que pregavam o evangelho da lei de Moisés concordemente admitiram que somente seriam salvos vivendo pela graça de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 5, a palavra de Deus diz: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Glórias a Deus. Ninguém, meus amados, será salvo pela lei de Moisés. Portanto, de nada adianta seguir os rudimentos dessa lei extinta pelo nosso Deus, que espera de nós misericórdia e não sacrifícios. Muitos dos líderes religiosos que ainda defendem a lei de Moisés impõem a lei aos seus fiéis com sacrifícios e todo o seu jugo, mas não a seguem. E será que isso está agradando a Deus? É claro que não, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 14, a palavra diz: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo
para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Meus irmãos, existem pessoas que estão vivendo a lei de Moisés, mas não o sabem. Se a tua doutrina, meu irmão, contém os elementos que comentamos há pouco, jugo, prisão, proibições, jejuns, vigílias, subida aos montes, batismo nas águas e quaisquer outros sacrifícios, ore ao Senhor para que te conduza para o lugar onde Ele deseja que você esteja, porque certamente, meu irmão, não é aí. Ore com fé, irmão, porque esse é o tipo de oração que agrada ao Senhor. Eu fiz isso uma vez e Ele me atendeu. E hoje desfruto da liberdade do verdadeiro Evangelho. O Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tenho plena convicção, meus irmãos, da minha salvação, coisa que os que estão na lei não têm. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, a palavra diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Quem vive pela lei de Moisés, meus amados, está servindo ao Cristo morto, crucificado. Mas quem vive pela graça está servindo ao Cristo ressuscitado, exaltado e glorificado. Meus irmãos, nós estamos libertos da lei, mortos para a lei. Foi para isso que Cristo veio. Viver pela lei é negar a Jesus e a sua obra. Deus espera de nós coisas melhores, novidade de espírito, pela fé no Senhor, no nosso Senhor Jesus. Quem serve ao Cristo morto está parado no tempo, mas quem ama ao Cristo ressuscitado é filho e está no caminho da salvação. Livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1, a palavra diz: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também estáis vós, mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Meus irmãos, Deus espera de nós um coração puro, abundante de uma fé real, não fingida. A lei não foi feita para mim, com toda certeza. E se você, meu irmão, chegou até esse ponto da ministração, certamente não foi feita para você também. Quer aprender tudo sobre a graça de Jesus, meu irmão? Leia a Bíblia toda, integralmente, mas dedique especial atenção às epístolas do apóstolo Paulo, porque a ele foi revelado o Evangelho da graça. Aprenda, irmão, viva da graça do Senhor e liberte-se do jugo, da servidão, deixando para trás os rudimentos da lei extinta pelo próprio Deus. Saia da lei, meu irmão. Vem para a graça você também. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, a palavra diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não foi feita para o justo, mas para os injustos e obstinados,
para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Deus. Meus amados, que confissão do apóstolo Paulo. Meu irmão, se Jesus pôde fazer essa transformação na vida do apóstolo Paulo, certamente pode fazer na minha, pode fazer na tua, na minha já fez. Pode mudar mais, sempre posso melhorar. Mas certamente pode fazer isso na tua vida, meu irmão. Siga nossas recomendações, leia a Bíblia, creia no Senhor Jesus e fique, meu irmão, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que essa graça, que superabundou na vida do apóstolo Paulo, superabunde também nas nossas vidas. Glórias ao nosso Senhor. Amém.